Tudo começa no silêncio. Não o silêncio de um quarto, mas o silêncio que existe do outro lado da vida. Entre névoas brancas e um espaço que não pertence nem ao tempo nem ao mundo, uma consciência desperta. Ela já não sente o frio do corpo e nem o peso da dor. Ela apenas é. E esta é a história de Suzane, narrada a partir de sua experiência além da vida. Suzane nasceu no seio de uma família judia de classe média. Sua mãe faleceu logo após o parto, ao dar à luz a Suzane, deixando um vazio irreparável em toda a família na qual ela acabara de nascer. Seu pai era um rabino relativamente comum no meio da comunidade judaica de sua cidade e tentava manter a dignidade da família em tempos sombrios. Suzane nasceu no ano de 1920, em uma Alemanha empobrecida, derrotada e humilhada na Primeira Guerra Mundial. O país em que ela nasceu procurava culpados pela derrota e humilhação e apontava para o grupo étnico ao qual Suzane pertencia como responsável por todo aquele sofrimento. Suzane também tinha um irmão mais velho e, da mesma forma que os alemães, ele apontava para alguém como responsável por sua dor. Desde os primeiros instantes, a vida de Suzane foi tecida entre perdas, expectativas e um destino que parecia já estar escrito. Os primeiros anos de Suzane foram marcados por privações e pela constante sensação de não pertencer a nada. Ainda criança, ela aprendeu a se mover com cautela por ruas cinzentas em uma sociedade dividida entre a pobreza e o ressentimento. Na escola, enquanto outras crianças brincavam sem preocupações, Suzane sentia o peso dos olhares e das palavras veladas. Dentro dela, porém, já se formava um mundo íntimo, feito de medos, inseguranças e sonhos silenciosos, típico da psique de uma garota que tenta encontrar sentido em meio ao caos. E à medida em que ela se desenvolvia, as tensões políticas e econômicas no país onde nascera também se intensificavam. E assim, ela passou da infância para a adolescência em um ambiente onde discursos inflamados, símbolos e novas leis começavam a redesenhar um cotidiano. Suzane cresceu e tornou-se uma jovem de beleza sóbria, comum entre as moças alemãs da época. Pele clara, cabelos claros, traços delicados. No entanto, essa aparência não era suficiente para protegê-la do estigma. Por ser judia, marcada com a estrela amarela, não recebia olhares de admiração ou interesse. Recebia olhares de desprezo. Nos olhares dos rapazes havia acusações silenciosas. Traidora, parasita, ladrã. Por sua causa perdemos a guerra. Por sua causa meus parentes morreram em vão. Você faz parte de um complô para dominar o mundo. Você controla todo o dinheiro. Você deseja me escravizar? Essas frases não eram ditas apenas com palavras, mas com gestos, murmúrios e olhares. Um peso cotidiano, invisível, que se infiltrava em cada espaço que Suzane ocupava. Suzane sentia vergonha, dor e impotência, mas aprendeu a suportar. O vazio de afeto do irmão que a culpava pela morte da mãe, de certa forma a preparou para suportar também o vazio da sociedade à sua volta. Tornou-se resiliente por necessidade, mas o ódio da sociedade, agora transformado em política de Estado, cresceu e tornou-se ação concreta. Prisões, restrições, leis. A família de Suzane tentou fugir, mas não houve tempo nem planejamento. Foram capturados Suzane, o irmão que a odiava, o pai rabino e tantos outros da comunidade. O ciclo de perseguição que ela sempre pressentiu agora estava completo. E Suzane, junto com a sua família, foi levada para um campo de concentração na Alemanha. Mais tarde, seriam transferidos para outro ainda mais severo, que fazia o primeiro parecer quase uma pousada diante do horror real. No campo de concentração na Alemanha, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez, Suzane conheceu a sensação de um pedido de desculpas. O seu irmão, antes tão distante, conseguiu sentir e compreender os malefícios do ódio irracional. Ele finalmente percebeu que a irmã que tanto desprezava não tinha culpa da morte da mãe.
e entendeu que o que acontecia à sua família e à sua comunidade era um reflexo desse mesmo ódio. Estavam sendo culpados e condenados por algo que não fizeram. E em um ambiente totalmente frio e desumano, esse gesto fez diferença. Suzane sentiu um amor fraternal quente e inesperado. Uma chama breve, porém intensa, que fez todo aquele sofrimento parecer por um instante menos pesado. Mas o ódio daquele governo pela comunidade de Suzane era algo mais profundo. Não se tratava apenas de preconceito ou leis injustas. Era uma força muito maior, complexa e pessoal, que avançava como uma engrenagem impossível de deter. Não havia como lutar. Estavam derrotados antes mesmo de perceber. Era um crime planejado e orquestrado com uma eficiência industrial. Até que um dia chegou a transferência para um sinistro lugar na Polônia. Todos eles foram levados em vagões de trem abarrotados, apertados em pé durante todo o percurso. A desnutrição e os maus tratos haviam deixado todos magros demais, transformando cada corpo em mais um número comprimido no espaço. Os vagões não tinham qualquer conforto. Eram caixas fechadas, criadas para transportar cargas e não pessoas. Ali, homens, mulheres e crianças se tornaram uma carga humana desprezada, desumanizada, deslocada como se não valessem mais do que objetos sem dono. Até que, enfim, chegaram ao destino final. O trem parou com um rangido metálico que parecia anunciar o fim de algo maior do que uma viagem. O ar frio da Polônia entrou pelos vãos das portas, misturado ao cheiro de fumaça e ferro. De repente, sem tempo para pensar ou se despedir, os agentes começaram a gritar ordens e a empurrar a multidão. Homens para um lado, mulheres para o outro. As filas se formavam como linhas de um desenho cruel. Suzane olhou ao redor. O pai, o irmão, os rostos conhecidos. Mas num único gesto de mão, foi arrancada do seu pequeno núcleo familiar. 2 homens de um lado, uma mulher do outro. E assim, num instante, Suzane ficou sozinha. O vazio ao redor era maior que o frio, maior que o medo. Pela primeira vez ela sentiu que não havia ninguém para segurar sua mão. Já circulava entre as pessoas que aquele era um campo de extermínio e não apenas de concentração. Mas, apesar de tudo, tal como ovelhas para o abate, elas seguiram para o seu destino final. Em fila, foram adentrando aquele espaço frio e horripilante. Não havia apenas o cheiro da morte. Havia naquele ambiente e naquela arquitetura algo que transmitia desprezo e vingança. Era como se todos aqueles insultos que Suzane havia recebido durante a infância e a adolescência estivessem se concretizando. Conforme Suzane avançava em uma imensa fila que passava por etapas, estas consistiam em, aos poucos, obrigar as mulheres a tirarem suas peças de roupa sob a desculpa de higienização. Mas, na verdade, era um gesto simbólico, cujo propósito era retirar o último resquício de humanidade que ainda restava àquelas mulheres. Ao ficarem em fila e nuas, não eram mais vistas como mulheres, mas como animais do sexo feminino, caminhando para o extermínio. O desprezo por elas era tanto que os agentes daquele governo não se preocupavam nem em manter separação rigorosa entre sexos. Para eles, tanto fazia se algo saísse um pouco do controle ou se algum menino ficasse no meio das mulheres. Ao entrarem no prédio, elas se depararam com um espaço imenso, um pouco menos frio que o exterior, porém igualmente desumano. No teto, havia dezenas de chuveiros. De repente, a água começou a cair, e um grito coletivo rompeu o ar, ecoando pelas paredes de azulejo e assustando a criança. Suzane, porém, não gritou. Ao estar com aquele menino no colo, ela desenvolveu uma forma de responsabilidade para com ele, e então ela o abraçou forte e, instintivamente, o menino a abraçou de volta, buscando nela o seu último refúgio. Uma espécie de amor, quase que como se fosse de mãe e filho, se desenvolvia naqueles poucos instantes. Mas apesar de fria, era só água, e entre o susto e o alívio, algumas mulheres começaram a rir nervosamente,
e, esfregando os braços, tentavam recuperar um resquício de dignidade em meio ao horror. Mas esse momento durou pouco. Logo depois veio, de fato, o gás mortal. Suzane e algumas outras perceberam que o fim se aproximava. Com calma, Suzane olhou nos olhos da criança e pediu para ele que confiasse nela. E então, ela ergueu o menino e disse: "Respire fundo", pois ela temia desmaiar antes dele e deixá-lo cair no chão, ou que, ao ficar sozinho, ele entrasse em pânico em seus momentos finais. E assim aconteceu. O menino morreu primeiro, nos braços de Suzane. E pouco depois, Suzane também. Suzane não sentiu muita dor, apenas um ligeiro desconforto que invadiu seu corpo pelas narinas. Ela já havia sentido tanto desconforto com toda aquela situação que a sensação da morte lhe pareceu quase natural. O que vem a seguir é a parte que constitui este relato extrafísico que Suzane veio a ter. Embora o que se manifestou fizesse parte da natureza do que era Suzane, era, porém, uma forma maior e mais antiga do que ela mesma, uma essência que escapava às palavras, e que alguns poderiam chamar de espírito. Essa força primordial que sustentara a vida em Suzane desde o primeiro suspiro, desprendeu-se do corpo enfraquecido no instante de sua morte. O que emergiu dali não se chamava mais Suzane, e embora carregasse as lembranças de Suzane, o mesmo não se podia dizer a respeito dos vínculos. Aquele espírito não sentia conexão com o que acontecia ao seu redor ou com o destino da criança que estava no colo do corpo de Suzane. Não havia compaixão nem apego, apenas uma presença neutra e indiferente, como um vento antigo atravessando o mundo. Esse espírito ergueu o seu olhar para cima de si e viu dois espíritos colossais pairando no céu. Eles eram tão imensos que faziam a lua parecer pequena. Suas presenças dominavam o firmamento como montanhas de luz suspensas no infinito. Sem sequer se importar com o que acontecia abaixo, o espírito de Suzane perguntou para os dois seres: "E então, já acabou?" E a resposta veio, profunda e serena, preenchendo todo o espaço: "Sim, acabou." E então o espírito partiu, seguindo para outro lugar, entre planos de existência em um universo desconhecido. Ficou para trás o corpo de uma mulher abraçada a uma criança, ambos imóveis, cercados por centenas de outros corpos, assassinados como se fossem pragas descartáveis. E ficou também uma pergunta suspensa no ar: quem foi a mulher judia Suzane? O que significaram todas aquelas experiências dolorosas em sua vida? Seu gesto de amor e cuidado teve algum valor? O que somos nós, afinal, a ponto de, ao deixarmos nosso corpo, nem sequer queremos olhar para baixo? Se esta história tocou você de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Escreva nos comentários e diga o que você sentiu ou pensou ao assistir este relato. A sua opinião é muito importante para mim. E se achar que alguém precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu caminho. Amém.